dia. Bom dia. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nem sempre seguimos os passos de Jesus como Pedro e Paulo. É preciso reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas limitações, mas como eles, confiar na misericórdia de Deus e perseverar o seu Filho. Nessa confiança desse Deus bondoso e misericordioso, reconhecemos nossas falhas e peçamos perdão. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação da Palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. E apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores.
todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Proclamação da Palavra de Deus da segunda carta de São Paulo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Na rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei as chaves, eis a minha igreja, edificarei. Aleluia, tu és Pedro, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, quem ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, aleluia, Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias,
o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos, estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo para a unidade da nossa fé e da nossa igreja. É preciso que nós estejamos atentos, né? E todos nós somos de missionariedade, né? Todos nós, de certa forma, temos que estar vivenciando esses dois carismas importantes da nossa fé. Por isso que a igreja celebra Pedro e Paulo juntos, né? Isso já vem desde o segundo século, terceiro, ali, por volta dos 350, já se celebrava essas duas colunas da igreja da nossa fé. Pedro, né, vai lá na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, né, e nos convida, né, a liturgia nos convida a confiar na presença de Deus, na providência de Deus. Né? Diante das dificuldades, diante dos desafios que o mundo nos coloca, né, somos sempre convidados, né, e chamados a mostrar e testemunhar a nossa fé. E agora é Pedro, né, diante da perseguição, né, Tiago, o apóstolo, vai ser morto, e vendo isso que era a diversão do povo judeu, Herodes vai tentar matar Pedro, né? Vai capturá-lo e com o intuito de matá-lo na Páscoa. Mas o que acontece? A igreja estava rezando por ele. Rezando em oração, né? E a gente muitas vezes esquece disso, né? O que a gente pode fazer diante das dificuldades, diante dos desafios, né? Diante dessa pandemia? A gente faz tudo, menos aquilo que é primordial, né? A igreja está em oração. É preciso, primeiramente, né, usar essa arma que Deus nos deu, esse instrumento que nos deu, que é a força da oração. E quando a igreja toda se une em oração, né, nós conseguimos mover a mão de Deus. Né? Deus se move porque há unidade, há centralidade e confiança em quem de fato pode mudar e intervir na nossa história. E assim foi Pedro. Pedro confiava em Jesus, Pedro confiava em Deus, né, sempre no constante diálogo, e diante dessa situação, Deus vai intervir em favor do apóstolo Pedro, salvando-o das más intenções do mundo, principalmente do governador Herodes, que queria matá-lo, né, porque a igreja caiu de joelhos e se uniu para rezar. E é isso que nós devemos, diante desses nossos desafios, né? Estar unidos em oração, buscar de fato respostas àquele que pode nos ajudar concretamente, que é Deus. Né? Então está sempre buscando esse instrumento, está sempre em diálogo com Deus, sempre colocando os nossos anseios, os nossos desejos, né? Mas também buscando a força da oração, a unidade da oração, e estar sempre em comunhão com Ele e com a igreja. A unidade que Pedro simboliza é a unidade a qual Jesus vai fundamentar a sua igreja nele. Né? Compete a Ele dar essa unidade, né? Administrar pastoralmente a igreja. Então é preciso que escutemos também aquilo que a igreja nos diz, para onde que a igreja nos aponta, qual o caminho e orientações que a igreja nos pede para seguirmos, para que não nos percamos na caminhada, né? E quando é dar um puxão de orelha, às vezes a gente tem que abaixar a cabeça, ouvir, escutar, meditar e discernir e mudar de atitude, né?
É imprescindível hoje, né? Nossas brigas teológicas, né? Nosso Papa Francisco vem enfrentando para transformar de fato a igreja mais humana, para que a igreja de fato tenha cheiro do povo, né? Esteja no meio do povo, com o povo, para o povo, né? Levando e sendo de fato um sinal concreto, não uma instituição qualquer, né? Mas que seja o reino de Deus, que seja a presença do Deus vivo. E é preciso que nós então tenhamos essa coragem de transformar a nossa igreja, né, nessa sinal, ser esse sinal da presença de Deus visível, tirando tudo aquilo que de fato que é empecilho, tudo aquilo que é obstáculo, todos os enfeites que a gente colocou para alienar, para que de fato seja uma instituição gloriosa, né, de fama, poder, de status, né, manda e desmanda, como era um pouco na Idade Média. Mas é preciso restaurar essa igreja como Francisco e Clara fez, né? Na simplicidade, na humildade, sim, na obediência, sim, né? Na unidade, sim, mas mostrar que é preciso, também é possível, né? Caminhar de forma diferente, de fazer de forma diferente, de ser presente no meio do povo de forma diferente, como Pedro e Paulo, né? Por isso que na segunda leitura, né? Então aí a unidade em Pedro, a condução de Pedro, né? Que Jesus vai fundamentar, e São Paulo é a missionariedade, né? São Paulo, ao se converter, vai ficar em Antioquia, vai lá receber, vai começar a anunciar, mas antes de começar a anunciar, vai à igreja de Jerusalém, vai conversar com a igreja de Jerusalém, principalmente Pedro, né? Porque entende bem, eles que são os apóstolos, eles eram testemunhas, né? Eles eram seguidores de Jesus, né? E eles vão agora partir, vão orientar a igreja. Então São Paulo vai lá pregar instruções com ele. Também possamos fazer isso, né? Tem os nossos documentos, tem as cartas, as encíclicas, para nos orientar, para apontar caminhos e saídas, para que nós sejamos essa igreja. Não uma igreja triunfante e gloriosa, mas a igreja simples, humilde, uma igreja que está sempre com o povo, conduzindo de fato o povo no caminho de Deus, para o reino de Deus, e transformando as nossas comunidades em um pedacinho do céu, né? Por isso, cuidado, nós temos que estar sempre, né? Nem só Pedro, nem só Paulo, nós temos que ter os dois, né? Paulo, diante de todas as suas dificuldades, diante de todos os seus desafios, né? Homem bom, bem instruído, mas que diante da vontade de Deus, né? Vai reconhecer esse Cristo, né? Porque o Cristo vai lhe aparecer, vai aceitar a verdade que vem de Deus, revelada pelo Cristo, né? E vai fazer esse discernimento, né? Tudo aquilo, toda a religiosidade, toda a sua cultura, toda a sua tradição que recebeu dos seus antepassados, agora, à luz dos ensinamentos da Igreja e de Cristo, vai rever tudo que ele é bom, tudo que de fato favorece ao reino, ele vai assumir. Mas tudo que é contrário ao reino de Deus, tudo que é contrário ao ensinamento de Jesus, ele nem se importa, né? Vai abandonar tranquilamente. Falta um pouco nós essa coragem de olhar para trás de toda essa nossa tradição cristã, né? E perceber o que de fato de ruim entrou. Tem coisas ruins entrou, tem coisas ideológicas que foi entrando na nossa tradição católica, nós precisamos superar. E para que, de fato, purificados pelo Evangelho, pela tradição, pelos documentos da Igreja também, possamos ressurgir, sempre renovados à luz do Evangelho, à luz de Jesus e do Espírito Santo, e oxalá possamos dizer como São Paulo, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, né? E ser, de fato, nós hoje, né? Homens e mulheres de fé, não homens e mulheres que vão na igreja, que dizem que acreditam de Jesus, mas a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, nosso jeito de relacionar, demonstra totalmente o contrário. Então é preciso que a gente, na nossa simplicidade, na nossa humildade, reconhecemos nossas falhas, né? E que de fato precisamos mudar muito dos nossos costumes, das nossas tradições, né? Das nossas atitudes, né? Ser cristão em vida, ser cristão de atitude como Pedro e Paulo, até que diante da morte eles não renegam Cristo e vão confiantes
assumir o martírio, e vão ser essas duas colunas fortes e dois grandes testemunhos da nossa fé, para que possamos hoje refletir e meditar e acompanhá-los e ser como eles, né? Na nossa realidade, no nosso mundo, né? Hoje nós vivemos a pandemia, né? Quantas bobeiras, quantas coisas loucas e ideológicas que nós, muitos cristãos, estão dizendo, falando e fazendo em prol de alguma ideologia interesseira e econômica, né? O próprio Cristo, né, que se doou, que morreu para que todos tivessem vida, mesmo que fosse uma vida que deve ser levada em conta, né? Hoje nós queremos matar um para salvar a economia ou outras coisas. Então é preciso que nós permaneçamos a nossa fé, a nosso Deus, ao nosso ensinamento de Jesus, né? E celebrando hoje Pedro e Paulo, essas duas colunas fortes da nossa fé, dos tentáculos da igreja, nos mostra que se de fato guardarmos a fé em Cristo Jesus e confiarmos, Ele vai sempre nos ajudar, vai sempre nos iluminar, nos guiar, para que possamos dar respostas concretas ao mundo. Para isso é preciso o que Mateus vai nos dizer hoje, né? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele respondeu, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que é o Filho? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, né, vai dar o testemunho, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, né? Quem é Jesus para nós, né? E como nós estamos dizendo ao mundo quem é Jesus? É um homem bom, que viveu há muito tempo, um homem milagreiro, o Filho de Deus, né? É conhecimento de quem é Jesus, buscar cada vez mais, de fato, ver quem é Jesus, né? Andar com Ele, caminhar com Ele, dialogar com Ele, para que Ele se revele em nosso dia, se revele em nosso coração, e assim, com a nossa vida, com o nosso Jesus. Jesus é mais do que um santo, mais do que um milagreiro, mais do que um homem bondoso que passou pelo mundo. Jesus, de fato, é o Messias, é o Filho de Deus, o Redentor, que está vivo em nosso meio, está vivo dentro do nosso coração, que caminha sempre conosco. É preciso que nós façamos como Pedro e Paulo, que confiaram em Jesus, e muitos das dificuldades eles superaram porque Jesus estava com eles, porque eles acreditavam nisso, superaram muitos dos obstáculos, muitas das dificuldades, permaneceram fiéis e tiveram a coragem de dar a vida por esse Jesus. E assim foi sucessivamente outros tantos que confiaram em Jesus, que seguiram Jesus, que buscaram conhecer cada vez mais esse Jesus e deram a vida por Jesus, né? Nós hoje, cristãos, precisamos ter essa mais ousadia, mais coragem, né? E parar de viver de aparências e só de ritos. Transformar a nossa vida no rito de adoração, de louvor, de agradecimento, mas de amor, de justiça, de solidariedade, de que possamos ressurgir e ser de fato a luz desse Deus, a luz desse Cristo em nosso mundo, em nossa realidade, como Pedro e Paulo foram no seu tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos em fé renovar a fé dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Confiantes nesse Deus bondoso e misericordioso, sempre atentos com os ouvidos para nos escutar, devemos ir às nossas preces, os nossos pedidos. Nossa resposta: fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, nós vos confiamos o nosso Papa Francisco, sucessor de Pedro, para que todo o seu ministério seja firmado na rocha firme da fé e o seu amor pela igreja seja um sinal de unidade e nos conduza aos caminhos do Evangelho. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós que enviastes o apóstolo Paulo para evangelizar as nações pagãs, guiai todos que se comprometem com o anúncio da vossa palavra, especialmente os missionários que se dedicam ao serviço da evangelização em lugares desconhecidos. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós que chamastes o pescador Simão para dele fazerdes pescador de homens, continuai chamando operários para a vossa messe, despertando o coração de homens e mulheres para vos amar e apacentar o vosso rebanho. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós que caminha sempre conosco, olhai por todos aqueles que pediram e se recomendam às nossas orações, pelos idosos que se isolam por causa da pandemia do coronavírus, os doentes, os enlutados, as crianças, os profissionais da saúde, os professores, todos os profissionais que precisam trabalhar e se arriscar mesmo diante da pandemia, por todas as famílias, por todos aqueles que rezam conosco através das redes sociais, para que todos recebam em sua vida todos os frutos da vossa salvação. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós que prometestes recompensar a todos que dessem um só copo d'água aos vossos discípulos de vós, recompensai abundantemente todos os nossos benfeitores e os benfeitores da Mãe Igreja. Concedei-lhes experimentar que tu estás no meio de nós. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja. Acolhei, Senhor, nossas preces, nossos pedidos que fizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terra são cheios da vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama a vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e Santa Clara de Assis, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Joaquim Vladimir, com os bispos do mundo inteiro, o clero, com a irmã Agnes, que é madre deste mosteiro, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes na palavra de Deus, fiéis aos seus ensinamentos, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo vossos desejos a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
em pura paixão pela cruz. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Se a terra estivestes unidos, mais unidos no céu hoje estais, no mistério do amor redimidos, sempre agora com Cristo reinais. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensina a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. E a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, outro pela espada,
roda.